Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto Mundo Antigo, trabalhando a civilização egípcia, né, ou o povo egípcio. Então, pessoal, a sociedade egípcia é uma das mais reconhecidas na história da humanidade. Ela se formou ali na África, né, às margens do rio Nilo, o que promoveu o desenvolvimento de uma sociedade organizada na qual a autoridade política se misturava com o poder religioso. Essa autoridade política era chamada de faraó. Então, a religião, ela se baseava na natureza, ao mesmo tempo que promovia o controle da população, auxiliando no desenvolvimento da medicina. Então, pessoal, a princípio, a sociedade egípcia era composta por alguns núcleos, que eram chamados de nomos, certo? E os chefes desses locais eram chamados de nomarcas. Só depois, né, com as brigas e disputas territoriais e com a ascensão de algumas pessoas ao poder, o que aconteceu? O Egito ele foi dividido em duas partes, em Baixo Egito e Alto Egito, que veremos posteriormente. E foi justamente nesse período que surgiram os primeiros reis, né, ou os primeiros faraós, como Menes, certo? Primeiro, e um dos mais famosos foi justamente Gizé. Por isso que eu coloquei aqui para vocês uma grande esfinge, né, que representava esse grande faraó e sua pirâmide, ou seja, o local seria, né, preservado o corpo desse faraó, pois as pirâmides, pessoal, eram construídas para ser o túmulo desses grandes chefes políticos. Então, durante milhares de anos, os primeiros homens, os caçadores-coletores, habitantes das margens do Nilo, passaram do nomadismo para o sedentarismo. Lembrando, pessoal, que o nomadismo se refere a pessoas que não têm moradia fixa, né? E o sedentarismo a pessoas que já têm uma moradia fixa. Então, foi justamente nas margens ali do rio Nilo que essas pessoas passaram a se fixar, a morar devido, né, à utilização da agricultura e também da domesticação de animais, além deles terem preservado o papiro, que era um material bastante utilizado para fazer papel, calçado, entre outros objetos. Para o historiador Heródoto, né, um historiador grego, o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque seria impossível a existência humana nessa região sem esse rio, né, por ser uma região muito seca, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o Egito ele teve suas regiões divididas inicialmente em Alto Egito e Baixo Egito, devido às brigas e disputa entre os membros de diversas comunidades, né, dos nomos, melhor dizer. Só depois foi que Ramsés I conquistou várias terras do Baixo Egito e conseguiu unificá-lo, né, juntar essas duas regiões, tá bom? Dando continuidade, gente, falando um pouquinho sobre o faraó, além dele ser considerado uma encarnação do deus Horus, passou a ser chamado de filho de Ra, o deus Sol, único proprietário das terras e das riquezas. O faraó, portanto, ele era ao mesmo tempo um rei e um deus vivo. Ele representava a maior autoridade política e militar do Egito, era dono de todas as terras e controlava os trabalhos de canalização e comércio. Então, a sociedade egípcia era politeísta. O que isso quer dizer? Esses povos aí acreditavam em vários deuses. Então, pessoal, esses povos representavam seus deuses de diferentes formas. A pintura que eles os apresentam com o corpo humano e a cabeça de animal, com o corpo inteiro animal ou com o corpo todo humano. Além disso, foram eles que inventaram a escrita hieroglífica, né? Um pouquinho diferente da escrita dos sumérios que vocês viram anteriormente. Além disso, saber ler e escrever era um requisito para trabalhar para o faraó, para esse rei, né? Pois nessa época o escriba poderia se tornar um sacerdote, um médico, astrônomo ou um arquiteto, além de cuidar das questões administrativas.
Então, a pessoa que sabia ler e escrever, ela poderia se ascender profissionalmente, certo? Então, gente, também havia a escrita hierática, que consistia um modelo cursivo de registro usado pelos escribas e sacerdotes. Geralmente, essa grafia aparecia em textos religiosos, em cópias e no papiro. É, Podemos dizer também que, além do papiro, eles faziam registros em pedras, certo? Então, pessoal, além dos escribas que vimos anteriormente, a sociedade egípcia era composta por sacerdotes, nobres e guerreiros, né? Os sacerdotes, eles detinham conhecimentos que extrapolavam a esfera terrena, eram muito cultos, enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses, e a função do sacerdote era lucrativa e honrosa, passando de pai para filho. Quanto aos nobres, eles eram os grandes proprietários de terras, né? E ocupavam também os principais postos do exército. Quanto aos escribas, que nós já citamos anteriormente, eram aquelas pessoas que poderiam se tornar um sacerdote, né, por saber ler e escrever, até porque eram pessoas muito cultas, e também se encarregavam da cobrança dos impostos, né, da organização de leis, decretos e da fiscalização das atividades econômicas em geral. E os guerreiros viviam dos produtos dados em pagamentos pelos serviços e dos saques realizados durante as guerras. E no topo da pirâmide quem estava era o faraó, que era o chefe político, militar, religioso, né, que mandava em todas as coisas. Então, pessoal, seguindo aqui, falando um pouco mais sobre a religiosidade, podemos dizer que os cultos aos deuses aconteciam nos templos, que eram considerados o lar dos deuses. Eram locais onde os sacerdotes realizavam rituais e apresentavam oferendas em nome do faraó. Tá bom? Dando continuidade, podemos dizer ainda que os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, por isso realizavam o processo de mumificação. Esse processo, gente, assegurava a conservação do corpo, possibilitando a ressurreição e a vida eterna. Lembrando, pessoal, que após ser mumificado, o corpo do faraó ia para a pirâmide, né, que era o túmulo do faraó, tá certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Qualquer dúvida é só me procurar. Bons estudos e até a próxima.